Bom, Agora antes de tá. você, tipo, começar, tem como você tirar uma dúvida minha? É no slide, da última aula que eu acabei esquecendo. Ou é melhor deixar pro Tem. final? Não, não. Deixa eu só antes de falar, David, dar recadinho, Tudo bem. tá? Porque aí o Uhum. pessoal vai entrando e tal. É, e aí eu tiro a dúvida. A hora que eu for para os slides, eu tiro a dúvida, tá? Beleza. Uhum. Bom, gente, eu queria falar primeiro sobre o simulado, tá? Se vocês virem no arquivo que eu deixei lá, já está no AVA, eu vou liberar o gabarito do simulado só no domingo, tá? O gabarito comentado. Por que eu vou fazer isso? Porque alguns alunos já tinham me pedido para fazer o simulado no sábado e alguns me pediram para fazer também no domingo, tá? Então, o importante é fazer o simulado em 5 horas de duração, tá? E as pessoas que têm a condição para fazer em 6 horas, fazem em 6 horas. Tudo normal em relação ao tempo que tem para fazer, tá? Agora, entre fazer hoje à tarde, sábado ou domingo, tanto faz, tá? Escolham quando vocês acharem melhor, né? A gente está aí no final de semestre, com um monte de questõezinhas aí pessoais de vocês, enfim. Importante é fazer o simulado, tá? Então, pode ser feito hoje, amanhã, domingo, de manhã, à tarde e tal. Faça durante 5 horas, isso é importante. Tá? Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, me fizeram uma solicitação que eu achei bem pertinente e providenciei a execução da solicitação. Como o simulado tá ficando disponível só no AVA, eu estou fazendo uma diagrama mais fácil a leitura, mais tranquila para vocês. Tá? Alguns alunos me pediram se era possível fazer, e isso faz com que o simulado, né, vocês vão ver, olha, se vocês abaixarem, eu vou disponibilizar dois PDFs, tá? Um vai estar escrito assim, PDF para impressão, e o outro vai estar escrito simulado FUVEST, e o outro vai estar escrito simulado FUVEST para impressão, tá? Esse simulado FUVEST para impressão, ele está com 19 páginas. O outro simulado FUVEST, que eu faço só com o PDF, está com 32 páginas. Porque aí eu faço o simulado mais fácil para vocês lerem na tela do computador, essa coisa toda. Mas alguns alunos me pediram se era possível fornecer o simulado para imprimir, porque preferem resolver no papel, fica mais próximo daquilo que vai acontecer no vestibular, tá? Então, vão ter duas provas. Uma que vai estar escrito caderno FUVEST para impressão e outra caderno FUVEST, tá? Se o aluno, os dois você pode salvar no computador, você pode salvar os dois no seu computador, tá? Se o aluno resolver imprimir a prova, baixa, óbvio, essa que tem 19 folhas, tá? Que não é pouco, mas também não dá para ser menos do que isso, porque senão fica ilegível, tá bom? Então vão ter dois cadernos de questão, tá? A partir das 2 horas, encerrando a aula e tal, dali um pouquinho eu já posto. E aí você escolhe quando fazer, tá bom? O arquivo com gabarito já está lá, vocês já estão acostumados a usar, me parece, né? É o mesmo esquema, tá? Salva o arquivo no seu computador, digita as questões e manda para aquele e-mail, para coordenação, tá bom? Pode mandar hoje, pode mandar amanhã, pode mandar domingo, tá? A única coisa, gente, e aí eu falo isso toda hora, né? Não tem cabimento ficar preocupado se o aluno vai colar ou não no simulado. Isso é um comprometimento do aluno com a vaga dele, tá? Então você tem 5 horas para fazer. Seja hoje, começar às 3, é escolha do aluno. Amanhã, né? Só não amanhã de manhã, porque amanhã de manhã tem aula, tá? Quer fazer domingo? Eu sugiro que não faça assim, 2 horas de prova, aí para, vai almoçar, depois volta mais 3 horas, porque isso não simula uma situação de prova. Tá? A gente tem que simular uma situação de prova, tá bom? Então, assim, com teu comprometimento com a sua vaga, com a tua consciência,
tá? Escolher quando fazer a prova, tá bom? Esse é o primeiro dado. O segundo dado que eu queria falar é o seguinte: as 3 estaduais de São Paulo, tá? Já confirmaram que não voltam com aula presencial esse ano. Tá? As 3 já oficializaram ontem, tá bom? Estou falando isso por qual razão? Porque eu vejo isso como indicador de como vai ser o segundo semestre, tá? Então, gente, quando as aulas vão voltar, eu consigo falar para a turma, tá? Como vai voltar, eu não consigo falar. Então, rapidão. Dia 4 de julho se encerram as aulas, tá? É o último dia de aula do primeiro semestre, tá bom? A gente volta às aulas dia 3 de agosto, tá? Fora isso, eu não, como eu falei ontem no plantão, quem estava no plantão, né, sabe disso, fora isso eu não consigo falar mais nada, porque nem data de vestibular a gente tem ainda, tá? A única coisa que eu quero falar agora, mas na última semana de aula eu vou falar, é o seguinte: eu vou dar uma orientação de como deve ser usado o período de férias, tá? E como eu disse ontem também no plantão, esse segundo semestre que a gente vai ter, ele é atípico. Ele tem a tendência a ser atípico por causa da extensão dele. Deve ser um segundo semestre muito extenso, tá? Então a gente precisa de datas de vestibular para conseguir programar o semestre inteiro. Porque agora o semestre, com a mudança do Enem, nem com a mudança, né? A gente não sabe nem quando vai ser, tá? Mas com a retirada da data, tudo fica meio incerto, tá bom? Agora, o que a gente tem de certo, por enquanto, é isso. Óbvio que durante o período de férias deve haver manifestação do Enem, né? E com isso das estaduais de São Paulo, tá? De data. E aí eu consigo programar o segundo semestre inteirinho, com folga periódica para a gente fazer, porque vai ser importante para programação e revisão, tá? Então, para vocês ficarem tranquilos, enquanto não houver determinação de data, fica meio complicado determinar o calendário inteiro, tá? Então a gente vai indo conforme forem surgindo as novidades, tá bom? Gente, fica claro tudo? Alguma colocação antes de começar a aula? Bom, Oi. Renata. Gente... Ai, Oi. Pera, tem 2 pessoas falando e eu não estou ouvindo. pode Fala, falar, Rê. fica tranquilo. Tá. Então, eu fiquei sabendo, já a Belas Artes já mandou protocolo para os alunos, que vai voltar a aula em agosto, presencial, né? E você acha possível a gente conseguir voltar também? Renata, vamos lá. Qual é a razão de as universidades estarem pressionando para voltar presencial? Porque está correndo o risco de ter 45%, segundo os cálculos deles, de cancelamento, tá? Você chegou a ver a proposta que está se discutindo para voltar presencial, ou você só teve a notícia de voltar presencial? Porque a notícia completa é a seguinte: volta para o presencial em esquema de rodízio, tá? Como é que funciona esse esquema de rodízio? Dentre as discussões que está sendo discutida, volta com 20% de carga total do local. Então, por exemplo, uma escola onde tem 100 alunos, tá? Na segunda-feira vai do aluno número 1 ao aluno número 20. Na terça-feira vai do 21 a 40, na quarta 41 a 60 e assim sucessivamente. Entende? E os outros dias? Os alunos manteriam aula com online. Tá entendendo? E isso faz com que o aluno na sala, né, tem que ter a distância lá de 1,5 m, aquela coisa toda, tá? Bom, para a gente, se a proposta for voltar dessa forma, eu não vejo por quê. Porque para cursinho, inclusive, essa conta de 20% não fecha. Porque a gente não tem 5 dias de aula, a gente tem 6. Tá entendendo? Então já não fecha a conta. A gente teria que diminuir essa porcentagem, tá? E aí vai trazer outro problema, porque a gente tem atividade à tarde. Então você imagina, por exemplo, terça-feira. Terça-feira
tem plantão do Márcio. Aí, terça-feira, o Márcio vai dar aula e fica no plantão no vetor. Plantão já não vai rolar, porque não vai ficar com 1,5 m de distância. Entende? E aí, os alunos que estão lá têm plantão e os que não estão lá não têm plantão? Ah, mas aí faz o plantão online para todo mundo. Ué, então qual que é a vantagem de ir lá? Você está entendendo? Então, essa proposta, Renata, para a gente de cursinho, tem algumas particularidades, se for essa a proposta, que não se encaixam. Tá? E eu, particularmente, não vejo vantagem em um aluno ir um dia por semana para o cursinho e 5 ficar em casa. Eu vou falar de uma aluna aqui, tá? A mãe dela me procurou para saber o que ela faria com a perua, tá? Ela vai no cursinho de perua, de transporte, porque mora em outra cidade. Você imagina, se essa mãe tem que contratar a perua para ir uma vez por semana no cursinho, a perua não vai cobrar uma vez por semana. Ela vai cobrar o pacote todo. Entendeu? Então, é assim, tem muita coisa envolvida, não é uma simples volta. Tá? E tem uma coisa que está todo mundo fingindo que não existe, pô, nessa história, a figura do professor. O grande grupo de risco não são os alunos, embora também sejam, mas o risco de saúde é para o professor. Vocês sabem que a gente tem professor lá que está no grupo de risco por várias razões. Entende? Então, eu preciso esperar. Quarta-feira, o Dória ia anunciar como que se voltariam as aulas no segundo semestre. Não sei se vocês acompanharam isso. Tá? Tudo isso, gente, eu me mantenho informado e vou informando todos os professores. Tá? Então, tudo que eu estou falando para vocês, todos os professores já estão sabendo há dias. Ele ia anunciar a proposta de retorno. Tá? Não anunciou. Ele não anunciou. Por quê? Porque as prefeituras foram contra. As prefeituras estão contra. Por quê? Porque onde houve relaxamento da quarentena, o que está acontecendo? Está acontecendo o aumento do número de infectados. Então, eles estão voltando atrás. Então, ele parou e falou, não sei se só para algum outro assunto, ele ia liberar treinamento de time de futebol. Voltou atrás. Entende, Renata? E assim, eu acho, veja o seguinte, por que as públicas já anunciaram que não voltam no segundo semestre? Elas já anunciaram, não é nem assim, talvez a gente volte em outubro, talvez a gente... Não, a gente só volta em março de 2021. Já foram categóricos. Então, a medida de volta às aulas não é uma medida que visa a saúde dos alunos. Tem um outro aspecto por trás. Tá? Como eu sempre falei, Renata, o que eu vou colocar sempre como prioridade para tomar decisão, qualquer que seja ela, é a saúde de vocês e a dos professores, conjuntamente. Não vou colocar qualquer outro aspecto acima desse. Não há outro aspecto acima desse. Tá? Eu não vou colocar em risco nem a saúde de vocês, nem a saúde dos professores, sob qualquer argumento. Tá? O que eu tenho para falar, Renata, concretamente, é isso. Tá? E você vai falar, puta, mas você não falou nada. Porque não tem nada ainda seguro vindo das fontes de saúde. A hora que tiver, a gente consegue falar. E é assim, né? É aquilo que eu venho falando, tá? Ao contrário de uma universidade pública que fala que só vai voltar em 21, tá? O que a gente vai fazer? A mesma coisa que eu tenho falado desde o começo. A gente vai caminhar passo a passo. Eu não vou fazer prognóstico para 40, 50 dias. Não vou fazer porque é uma responsabilidade, tá? Com o aluno, tá? Então eu vou esperar ter ter decisões oficiais. Tendo decisões oficiais, aí a gente sabe o que faz. Não sei se vocês estão acompanhando, os números de infecção e de morte estão subindo, não estão diminuindo. Então, isso não é uma coisa
que a gente pode, tendo feito esse sacrifício até agora, jogar fora esse sacrifício. Tudo bem, Renata? Respondi satisfatoriamente o que você perguntou? Sim, Rubão, obrigada, viu? Imagina. Alguém mais ia falar? Estava falando junto com a Rê, e eu não vi quem que era, não sei se quer falar. Era a Luísa. Luísa? Tá por aí? Não? Bom, gente, acerca de simulado, que pode ser feito hoje ou domingo, nenhuma dúvida? Não? Então tá bom. Então deixa eu pegar o slide aqui. Rubão, Oi, posso só perguntar uma coisa que você tinha falado ontem no plantão e eu fiquei com dúvida? pode, quem que é? É a Nath. Ô, Nath, pode, lógico. Você estava comentando sobre algumas listinhas de revisão. Não sei, eu não entendi muito bem nas férias. Mas aí não seria no período inteiro, né? De férias. Não, Nath, é assim, ó. Então, na última semana, Natália, eu tenho tomado a atitude de não dar recado de uma semana antecipado, porque a comunicação por internet fica muito complicada. E no grupo, né, a gente estava até brincando agora que no grupo às vezes fica uma bagunça e tal, então tem aluno que perde informação. É por isso que eu tenho dado informação muito naquele grupo recados e tenho dado informação aqui na aula. É assim, Natália, na última semana de aula eu vou falar para vocês como que foi pensado o período de férias. Porque o período de férias tem que ser um período para descanso, tá? Só que não pode ser um período só para descanso. Então tem uma certa rotina que eu falo para vocês com detalhe, tá? Na última semana. Dentro dessa programação para o período de férias, existe uma programação para revisão do primeiro semestre, tá? Então, que é importante de se fazer, porque essa revisão do primeiro semestre, ela é a preparação para o segundo, tá? Bom, pois bem, como que vai ser feita essa revisão? Nós, professores, produzimos listas de exercícios, na verdade os professores já estão produzindo há tempos, tá? Que pegam questões dos principais assuntos do primeiro semestre para vocês fazerem revisão. Então essas listas vão ser disponibilizadas no AVA de todos os setores, não por matéria. Então, por exemplo, biologia, vai ter lista de biologia 1, 2 e 3. Química, 1, 2 e 3. Matemática, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Tá? Então, vocês vão ter listas que vão variar. A quantidade de exercício varia de professor para professor. Porque o professor julga que tal assunto é importante, tal. Então, eu vou disponibilizar a lista para vocês, tá? Para vocês fazerem exercícios com a finalidade de revisar o primeiro semestre. Fica claro, Nath? Ah, sim, eu não tinha entendido ontem. Obrigada, Rubão. Não, é isso, tá? Nós vamos disponibilizar a lista. Uma das coisas, o período de férias, Natália, vai estar dividido em 3 blocos, tá? Como eu falei, não vou detalhar muito agora. Segundo a nossa programação, um desses blocos é revisar o primeiro semestre, tá? Agora, isso precisa ser feito também no momento oportuno, que eu vou indicar qual é o melhor momento para fazer isso durante o período de férias, tá bom? E essa revisão do primeiro semestre vai ser feita dessa forma. E como eu falei, vão ter lista de todos os setores. O que não significa que o aluno precisa fazer todos. Aí vai muito do desempenho, enfim. Aí depois eu detalho a orientação bonitinho. Mas é isso, vão ter listas, exercícios para revisar o primeiro semestre. Tudo bem? Beleza, obrigada. Imagina, eu explico direitinho na última semana, porque se eu avisar hoje, fica perdido o aviso, essa coisa toda. Tá bom? Ô, gente, a hora que aparecer o slide aí, vocês me avisam, por favor? Já apareceu. Já apareceu? Bom, antes de começar, o David falou que tinha uma dúvida de slide. Eu tinha preparado para a gente começar com a aplicação de 2 exercícios, tá? Mas fala, David, primeiro, deixa eu tirar sua dúvida. Qual é? Ô Rubão, você pode voltar no slide do predicativo? Da oração predicativa? Peraí, deixa esse slide completo, por favor. Tá. Ah, tá. Nessa última, que é o objetivo direto, aonde que tá o sujeito? Porque tem que ter Tá sujeito. oculto. Tá oculto. Mas eu pensei, não pode ser eu esperava ou ele esperava? Ué, o sujeito tá oculto, continua sendo eu e ele. Ué,
Olha o que você Não, falou, não pode ser. Ué, não, eu pode sei, ser. mas tipo, Eu não falei tem que existe problema isso? sujeito. Não, eu falei que existe sujeito, existe sujeito. Pode ser eu, pode ser ele. Ó, sabe o que você está me mostrando, David? Que essa é uma frase, por exemplo, num texto, que não pode ter o sujeito oculto. Porque pela desinência verbal, tanto pode ser eu quanto pode ser ele. Agora, uma coisa é fato. A oração que todos colaborassem, ela não pode ser o sujeito. Não importa se o sujeito é eu ou ele. Mas o sujeito é eu ou ele. Então eu sei que existe sujeito na OP. Tá? Existe sujeito na OP. Peraí, quer ver? Deixa eu voltar. Ó. Deixa eu achar. Não. Tá aqui. Ó. Olha o que está escrito, David. Com sujeito na OP. Tem sujeito na OP. Na predicativa. Tá? Se eu voltar para a objetiva direta, que é que você está perguntando, peraí, que eu vou no gás aqui, ó. Aqui, ó. Olha o que está escrito, ó. Com sujeito na OP. Opa, desculpa. Essa é a objetiva indireta, né? Aqui. Ô, caramba. Aqui? Tá. Ó, David. Com sujeito na OP. Ô, caceta. Com sujeito na OP. Se tivesse assim, pediu. Só pediu. Você saberia que o sujeito é ele pela desinência. Pede. Você saberia que o sujeito é ele. Você está entendendo? Está escrito com sujeito. Nessa oração aqui, ó. Peraí. Cadê? É slide, hein? Ó. Você não sabe se o sujeito é eu ou ele. Mas tem sujeito na OP. Tudo bem? Tá, entendi. Existe sujeito na OP. Tranquilo? Eu pensei que essa dupla possibilidade meio que Não. anulasse isso, não é justo. Não. Por que essa oração se chama subjetiva, David? Por que essa oração se chama subjetiva? Porque ela funciona como sujeito. Tá? Essa oração, independente de quem seja o sujeito, eu ou ele, tá? Ela não vai funcionar como sujeito. Se ela não vai funcionar como sujeito, ela não pode ser chamada de subjetiva. Peraí, deixa eu pegar o slidinho, o bagulho lá. Ela não pode ser chamada de subjetiva. Tá compreendendo? Por quê? Porque ela não é o sujeito da OP. O sujeito da OP é eu ou ele. Ok, beleza, não sei quem é. Mas uma coisa é fato, essa oração não é o sujeito. Logo, não pode ser chamada de subjetiva. Beleza? Beleza, valeu, Rubão, desculpa aí, hein? Imagina, era isso? Não, eu Sim. falei, gente, isso aqui, para vestibulares do modelo VUNESP, cai pra cacete. Né? O aluno com essa prova sabe. E não é uma coisa tão fácil quanto parece, não. Porque quando você vai ver nas orações substantivas isoladamente, é uma coisa. Quando você vê como cai, é outra. Né? E aquilo que eu falei, essa oração aqui ó, é exatamente a mesma. Nos 4 períodos, com 3 classificações diferentes. Não sei se você se lembra, David, ontem, eu lembro que foi até a Aline, ela teve dúvida nessa palavra C aqui, ó. Que é uma partícula passivadora, com oração subjetiva. Né? E o aluno pode falar, vocês vão ver na parte final da aula o que vai acontecer, tá? Quando junta tudo é que dá o galho. E veja, importante eu falar isso. Quando eu comecei a aula, o que eu falei? Gente, pode ser que caia uma questão só de substantivo? Pode. Lembra que eu falei assim, ó, vai ter um grau de dificuldade aqui. Você está vendo que esse grau de dificuldade aqui não significa que ele é baixo. Não significa que ele é baixo. Agora, se numa questão o cara misturar substantiva e adjetiva, já sobe. Se você já está partindo de um grau que não é baixo, imagina aqui. E se o cara misturar substantivo, adjetivo e adverbial? Sobe mais. E se o cara misturar subordinada com coordenada? Opa. Então a gente está aqui, mas a gente precisa chegar aqui, ó. Por isso que não pode. O aluno que carregar a dúvida daqui para a próxima aula, tá? O negócio vira uma bola de neve e vai crescendo. E aí fica uma confusão. Não esquece, gente, não esquece de que dos 23 nomes, a gente aprendeu 6. Foi 1/4 só.
E nós temos que pensar numa situação de vestibular que o cara peça um nome e tem as 23 orações. Existe procedimento para isso, tá? Então não carrega dúvida, porque senão vai dar problema no final do percurso, tá? Bom, pessoal, conforme eu tenho falado para vocês, eu tenho trazido algumas questõezinhas aqui, tá? Essas são duas questões da aula de oração substantiva, que é ao final da apostila 2, tá? O que é importante e por que trazer o exercício está sendo importante? É o aluno ver como que a matéria que ele acabou de estudar cai no vestibular. Eu queria, antes de a gente se preocupar com a questão, eu queria que você notasse que a FUVEST, ela cobra a gramática sem falar nada que é questão de gramática. Então, hoje, quando o aluno está pensando na FUVEST, e todos vocês têm que pensar na FUVEST, eu vou repetir uma coisa que eu tenho falado, tá? A chance, esse ano de vocês, é ímpar, tá? Da história do vetor, que está aí completando 8 para 9 anos, a chance de vocês é maior do que todo o aluno que fez vetor até hoje, por conta da característica do modelo que a gente está fazendo. Então, gente, o que é importante? É importante saber fazer a transição da aula para o vestibular. Por isso que fazer exercício é a coisa mais importante. Muito mais importante que qualquer leitura que eu não possa fazer. Tá? Nota que, em nenhum momento, o vestibular avisa qual é, no caso a FUVEST, qual é o conteúdo teórico que o aluno tem que verificar para ver a questão. A FUVEST diz que das duas ocorrências do BQ, no fragmento acima, eu já leio, uma está certa, a outra não. Turma, isso aqui não é uma pergunta. Isso é uma afirmação. Que ela começa assim, não. Por que não? O cara está falando que uma está certa e a outra está errada. A gente vai ter que identificar a correta, tá? Aí, o aluno vai ter que identificar a correta e justificar por que está correta. O aluno vai ter que ver a errada e dizer por que está errada. Você está vendo? Você vai dizer por que está errada. Não tenho dúvidas de que a reportagem está aqui um DQ. Peraí, deixa eu pegar um trocinho. Pegar isso aqui, só um minuto, por favor. Está aqui, Eu vou identificar, depois a gente volta. Não tenho dúvidas de que a reportagem seja a procura da verdade. Mas é preciso ressalvar de que a história não pode ser escrita com base exclusivamente em documentos da polícia política. Gente, eu vou chamar isso aqui de 1, vou chamar isso aqui de 2. Tá? Eu queria que a gente tentasse fazer a resposta junto, tá bom? Antes de mudar de assunto, para ver se essa parte de classificação ficou claro. Eu vou te mostrar como que o vestibular cobra a classificação de duas formas diferentes. Até aqui, o que a gente estudou de substantiva? Reconhecimento, conceito e classificação. Está faltando funcionalidade, que a gente vai estudar ainda. Eu quero, antes de mostrar funcionalidade, eu quero te mostrar duas formas de cobrar. Eu falei para você, a FUVEST tem menos chances de cobrar parte gramatical. Numa primeira fase, a chance é próxima do zero. Na segunda fase, não. Bom, turma, já deve ter dado tempo para pensar. Vou colocar uma resposta aqui, tá? Aí depois, se quiserem, a gente faz print. Primeiro, antes de mais nada, me diga qual das duas está correta. Primeiro, vamos começar assim. A primeira ocorrência ou a segunda ocorrência? Eu vou começar assim. A primeira ocorrência ou a segunda ocorrência está correta. Porque, aqui você vai me falar, a primeira ou a segunda? Primeira. Primeira. Beleza. Legal. Agora, gente, maravilha. Quando o cara falou por quê, você tem que justificar isso de maneira técnica. Tá? Deixa eu só perguntar uma coisa. Algumas pessoas responderam a primeira. As pessoas que responderam a primeira, como é que se chegaram a essa conclusão? Substituindo por isso e disto. Por disso, isso. Só que isso não pode ser justificativa. A primeira ocorrência está correta porque, sei lá, a oração é permutável
No caso, né, disto. Não é justificativa. O que eu sei? Que disto é D mais isto. Tudo bem? Tudo bem? Gente, eu vou deixar aqui, depois eu volto. Eu vou deixar aqui, depois eu volto. A segunda está pedindo para corrigir a incorreta e dizer por quê. Então, nós precisamos corrigir. É preciso. Primeira coisa é corrigir. Depois eu volto lá em cima, tá? Ressalvar. Como é que você corrige? Está escrito, é preciso ressalvar D, que é a história. Como é que você corrige? É preciso ressalvar? Tira a preposição. Que é Que é a história. história. Isso. Não Maravilha. pode ser escrita. Isso. Tá. Deixa aí. Como é que vocês raciocinaram para isso? O que vocês fizeram? De novo, o negócio da permutação. Isso, só que aí você troca por isto. Então, fundamentalmente, o que você tem que justificar? Por que aqui o D é obrigatório? Por que aqui o D é proibido? Fundamentalmente é isso que o Fulvestre está pedindo. A diferença entre essas frases é uma obrigatoriamente é introduzida pelo D, a outra não pode ser introduzida pelo D. Peraí, estou me enrolando no fio. Pronto. Quando a gente trocou por disto e isto, a gente reconheceu que é substantiva. Pronto, pode falar. Vai. A primeira ocorrência está correta, por quê? Ah, só uma coisinha para vocês tentarem falar, gente. Tenta perceber uma coisa que eu falo sempre. Esse tipo de coisa aqui, ó, no vestibular, ter colocado isso, a primeira ocorrência está correta e é preciso ressalvar que a história, o que eu queria que você entendesse? Quase todos os concorrentes vão fazer isso aqui. É o depois do porquê que vai colocar a gente na faculdade. O que veio antes não é o que elimina concorrente. É o que vai vir depois que elimina. Pode falar. Ô, Rubão, você sabe que eu tenho Pode falar. dificuldade para descobrir qual é a referência, mas, tipo, Soca a pau, David. essa primeira ocorrência, a oração é completiva nominal. Aí, a primeira ocorrência está correta, porque a preposição é obrigatória para introduzir, vou abreviar, tá, gente? Introduzir uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Agora, deixa eu te falar uma coisa. E aí é que vai vir a dificuldade da FUVEST. Se aqui você justificou a presença da preposição pela classificação da oração, aqui você também vai ter que fazer a mesma coisa. Então eu vou escrever uma parte. Você vai ver outra. É preciso fazer porque a preposição não pode ser usada para introduzir uma. Vai agora. Oração subordinada. Peraí. Deixar igualzinho. Oração subordinada, substantiva. Agora é difícil. Faz devagar, que o troço é difícil. Ela é o quê? Subjetiva? Então, não é. Ela é objetiva direta, David. Ela é objetiva direta. Bom, turma, eu vou fazer o seguinte. Eu vou explicar agora, tá, David? Eu vou explicar agora. Por isso que eu falei que é difícil. Tá? Turma, ó, isso aqui é a resposta. Tá? Se quiserem tirar um print para pôr lá no grupo da resposta, tá? Eu vou agora justificar a letra B. E, David, por isso que eu avisei que era difícil. Dá uma olhada na frase aqui, David, ó. Tá vendo? Você tem a seguinte frase, David. Eu vou colocar aqui. Nós vamos analisar por parte, David. É preciso ressalvar. Depois eu vou escrever tudo. É preciso ressalvar. É preciso isto. Colocando em ordem direta, isto é preciso. Isto é preciso. Certo, David? É sujeito? Então a oração é subjetiva. Mas a oração subjetiva é a oração ressalvar, David.
E você tirou a preposição da outra, ó. Agora, analisa assim. Você está conseguindo ver agora, David? Agora, olha aqui, David, ó. É preciso... A Fulvestre não dá ponto sem nó, mano. Vocês têm que se ligar nisso. E não é pegadinha. É preciso ressalvar que a história... Deixa eu fazer para cá, peraí. Que a história não pode... Olha lá, David. Tirei o quê? Tirei o D daqui, ó. Ó, é preciso ressalvar... Tá foda, hein? É preciso ressalvar... Vocês estão cansados pra caramba? Nada a ver, vocês estão cansados? Eu tô cansado pra cacete hoje. Não sei porquê, mas tô num cansaço acima da média. Além de cansada, eu tô louca pra matar alguém. Hoje eu tô muito cansado, eu não sei porquê. Descansei bem e tal. Enfim, desabafei já. Ó, isto. Olha aí, David, ó. Tá? Aí, David, isto é OD. OD. Certo, David? Logo, a oração é objetiva direta. Então, o OD, objetiva direta. O OD é que a... Tá vendo a simetria com a de cima lá, David? História, só para ganhar tempo. Não pode. Aí, por isso que está falando. Cuidado, que a segunda é mais difícil. Porque, além de uma subjetiva, tem uma objetiva direta. E a preposição foi tirada da objetiva direta. E lembra que eu falei ontem? Não existe objetiva direta preposicionada. É isso que a Fulvestre está cobrando. Ó. É isso que a Fulvestre está cobrando. Não existe objetiva direta preposicionada. Gente, queria saber se tem dúvida do exercício. Não? Nossa, Rubão, nessa questão eu tinha enxergado, tipo, eu preciso ressalvar como uma locução verbal. Então, tipo, eu ignorei. Não. Eu mosquei. Uhum. Não, é preciso isso é preciso. Sim. Tá bom? Se vocês quiserem tirar print do negócio completo antes de eu pagar, tá, gente? Tá bom? Fica aí. Beleza? Deixa eu começar a apagar aqui. Oi, pode falar. Matheus. Manda, Matheus. Ao invés de eu explicar pelo tipo de oração, eu poderia, por exemplo, explicar a segunda pela transitividade do verbo. Então, e como é que você explica a primeira, Matheus? Não, eu poderia falar que a expressão tenho dúvidas rege a preposição? Mas não é a expressão tenho dúvidas. Ó, você vê? Peraí, vamos lá. Eu vou aproveitar o que você está usando, tá, Matheus? Você usou a palavra rege. Aí, ó. Aí, Matheus, você pode responder por regência. Só que eu acho que é muito mais difícil. Então, vamos lá, Matheus. Você usou a palavra rege. Opa, rege. Tá? A segunda ocorrência, Matheus, a segunda. Quem que está regendo? Ressalvar. Ressalvar é um verbo, certo, Matheus? Então é um caso de regência verbal. Certo? De regência verbal. Na ocorrência 1, peraí. Bom, depois quem que está regendo, Matheus? Dúvidas. Dúvidas é verbo ou nome, Matheus? Nome. Então, é um caso de regência o quê? Nominal. Então, está errado falar que na primeira, quem está regendo eu tenho dúvidas. Quem está regendo é dúvidas. Agora, o que não pode, Matheus? Veja bem, o que não pode? Você não pode. Isso é inaceitável para o vestibular, tá? Se você responder a letra A por oração... Oh, caramba, desculpa. Peraí. Você responder a letra A por tipo de oração... Eu não sei o que eu fiz aqui, gente. Mas eu caguei. Ah, não, tá aqui. Você não pode responder a letra A por tipo de oração e a letra B por regência. Ou você responde tudo por oração... Tudo bem, Matheus? Ou você responde tudo por regência. Eu acho, do ponto de vista estatístico, isso aqui é mais difícil. Por quê? Porque vocês não estudam regência nominal na escola. Vocês só estudam regência verbal. Ô, gente, eu preciso de um minutinho que aconteceu um probleminha aqui, eu já volto, tá?
Um minutinho, é rapidinho. Desculpa, gente. Então, voltando aqui, tá, Matheus? Estão me ouvindo? Então, né? Ou você responde tudo por oração ou por regência, tá? Como você mesmo mostrou, você falou, a expressão tenho dúvidas está regendo. Não é tenho dúvidas, quem está regendo é dúvidas. Então, Matheus, assim, ó, para ser honesto, como é que você poderia responder? A preposição de está correta, porque está sendo regida pelo substantivo, já que aqui embaixo você falou que é verbo, lá você vai ter que falar que é substantivo, tá? A preposição está sendo regida pelo substantivo dúvidas. A segunda não está correta, porque o verbo ressalvar não rege a preposição de. São as duas formas de responder. Eu acho a segunda mais difícil, Matheus. Mas também não vou mentir falando que está errado, é impossível. Tá? Tá certa, é possível, eu só acho mais difícil. Como eu falei ontem, né, gente? Paguei a coisa errada. Como eu falei ontem, eu quero que vocês tentem fazer a prova da forma mais fácil, tá? Se chegar a forma mais difícil, acertar também tá valendo. Mas vamos tentar com o menor sofrimento possível. Tudo bem, Matheus? Beleza, valeu. Beleza? Gente, mais alguém tem dúvida, questão? Não? Tá. Fazer mais uma que eu queria te mostrar a diferença de um vestibular para o outro. Tá vendo que esse vestibular, ele te avisa o tipo de questão que é? As duas questões cobram exatamente a mesma coisa, mas com um nível de dificuldade completamente diferente. Quando o vestibular colocar no enunciado o assunto, o aluno vai parar e vai falar, bom, o que eu aprendi desse assunto no cursinho, na escola? Eu volto depois de adiantar. Aqui, ó, o aluno fala, puta, mas qual que é o assunto da questão? Eu não tenho dúvida, gente, de que o David, e vocês devem ter pensado na explicação de oração substantiva, porque estava uma aula de substantiva. No vestibular, não. Então, o primeiro desafio que vocês vão ter nesses vestibulares públicos é identificar a matéria. Vocês têm que se acostumar com esse tipo de coisa. É identificar a matéria. E eu tenho falado, isso aqui não é uma prova de boteco. É uma prova de língua portuguesa. Tem conteúdo por trás. Isso aqui é uma prova de língua portuguesa. Só que o conteúdo está aqui. É muito fácil. A oração está aqui embaixo, né? Ó. Pedir ao amigo que levasse uma encomenda à Assunção. Pedir ao amigo isto. Pede para transcrever do texto a oração subordinada substantiva objetiva direta. Essa daqui, ó. É essa aqui. Não é essa, tá? Tá vendo que não é permutável por isto? Para abraçar um amigo direto, isto. Tá vendo que a questão da UEL, ela é fácil, mas também não é de graça. Tá? A oração substantiva tá aqui, ó. É tranquilo, gente? Porque eu queria encerrar toda essa parte de classificação antes de partir para a parte de funcionalidade. Por quê? Porque a parte de funcionalidade não vai ser expositiva, vai ser dedutiva. Eu vou mudar a estratégia de aula, eu vou mudar a abordagem pedagógica, porque agora a gente vai para a interpretação de texto. A parte gramatical é expositiva, a interpretação de texto é dedutiva. Alguém tem dúvida? Ô, Rubão, essa frase anterior que tem o quê? Que viajava com destino ao Paraguai. Ela seria a positiva ou nenhuma delas? Ela é subordinada adjetiva, David. Ó, David, calma. Pelo fato de ela não ser permutável por isto, tá? Ela nem substantiva é. E eu vou te fazer ver uma coisa, David. Você concorda que quem estava viajando
Era esse amigo dileto aqui, ó. Dileto, a palavra dileto significa amigo dileto, é um amigo preferido, um amigo diferenciado. A palavra dileto significa isso. Você concorda que é esse amigo que viajava? Concorda ou não? Então você está percebendo que esse que é anafórico, ó. Esse que não é anafórico. Ó, já vai se visualizando dele. Esse que é instrumento de coesão referencial, esse que não. Então esse que na redação é muito mais importante do que esse. É a evolução da aula. É a evolução da aula. A hora que a gente começar a crescer o conteúdo de informação, nós vamos ter que começar a comparar. Por enquanto, David, quem que eu estou comparando? Oração substantiva com oração substantiva. Na evolução, oração substantiva com adjetiva. Tudo bem? Beleza, gente? Legal? Turma, vamos lá então. Se pintar isso em Enem, se pintar... Agora, faça o seguinte, tá? Pensa aí nos vestibulares que vocês vão prestar, turma, e veja o perfil de prova. Se você não souber qual é o perfil de prova, me procura, eu vejo a prova, não dá hoje, com tamanha quantidade de prova, não dá para eu ter tudo decor. Então, o aluno fala, Rubão, vou prestar o vestibular na faculdade tal. Eu vou atrás do vestibular, o aluno vai atrás, eu vejo o vestibular que fala, ó, isso aqui é estilo VUNESP ou é estilo Enem. Quando eu falo estilo Enem, entra FUVEST no meio, entra Unesp escrita, entra Unicamp, tudo bem? Se eu falar simplesmente VUNESP, gente, é a Unesp primeira fase, Unifesp e particulares. Rubão, eu vou prestar uma prova que não é nem feita por nenhum desses caras. Eu vou precisar ver a prova. Fechou? Então, assim, ó, o aluno está assistindo a aula e fala, puta que pariu, a grande ferramenta para entrar no vestibular é o Enem. Bom, chegou a aula, então. Tudo bem? Tá? Eu quero fazer uma aula constatativa a partir de agora. Eu quero que você me fale se isso é período simples ou composto. Gente, olha como vai mudar a dinâmica da aula. Agora eu não falo mais, agora eu pergunto. E as perguntas têm uma finalidade. O teu feedback é importante para mim, para eu ver se você reteve o que eu expliquei. Se você não tiver retido, eu explico novamente. Mas, se a turma estiver respondendo, qual que é o feedback que o professor tem? Pô, funcionou a aula. À vontade. É período simples ou composto? Simples. Maravilha. Faz o composto disso. Foi solicitado que você participasse? Fala outra vez, David. Foi solicitado que ela Foi participasse. solicitado... Aqui, ó. Eu escolhi um exemplo de propósito. De solicitada passa para solicitado. Aqui, por que está solicitada? Porque está concordando com participação que é feminino. Isso aqui não é substantiva? Substantiva não é permutável por isto? Isto foi solicitado. Isto foi solicitada. Não tem cabimento. Até aí tudo bem? Vê se a turma concorda. Se eu tivesse esse período composto, eu podia também pedir um simples. Então aqui eu estou passando do simples para o composto, mas podia passar do composto para o simples. A turma concorda com isso? Beleza. Eu quero saber se isso é período composto ou simples. Composto. Composto. Passa para o simples. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, é o que eu tô pensando. Na verdade, vocês vão morrer... Opa, bom, já foi. Vocês vão morrer pensando e não vão conseguir. Não existe período simples com o mesmo sentido. Então, gente, uma das funcionalidades da oração substantiva é suprir lacuna lexical. Portanto, oração substantiva é ferramenta de... Deixa eu melhorar. Um tipo de oração substantiva é ferramenta de coesão lexical. Quando que a oração substantiva é interpretada como instrumento de coesão lexical?
quando não existe o substantivo correspondente. Então, você imagina o seguinte, tá? Agora, usa sua imaginação. Você foi fazer vestibular e ele fala assim, ó, dentre as alternativas abaixo, uma se configura como elemento de coesão lexical. Indique a alternativa. Devagar. A turma lembra que quando eu falei de classes de palavra coesão lexical, eu falei que coesão lexical era substantivo e adjetivo? Vocês precisam conversar comigo, gente, para ver se tem feedback. Lembra que eu já tinha te falado isso? Coesão lexical é substantivo e adjetivo. Porque coesão lexical, a palavra não é vazia semanticamente. Se substantivo é elemento de coesão lexical e a oração substantiva vem do substantivo, fez analogia já? Olha eu usando o silogismo, David. Ó. Se o substantivo é um elemento de coesão lexical, como a oração substantiva deriva de um substantivo, logo, a oração substantiva também é um elemento de coesão lexical. Para suprir, isso aqui é técnico, tá, gente? Para suprir lacunas lexicais. Cara, eu nunca vi cair assim, ó. Assinale a alternativa em que a oração supre uma lacuna lexical. Eu nunca ter visto cair não significa que não possa cair, hein? Porque é isso aqui que está escrito nos livros. Agora, gente, o aluno fala, escrito em que livro, Rubão? Nos livros de ensino médio. Aí se o aluno está ouvindo a aula, turma, e fala, caralho, mas eu nunca vi isso na minha vida. Esse é o problema. Você teve aula de um troço e não te ensinaram para quê? E nos livros de ensino médio, que são usados para formar a prova, por isso que todo vestibular tem que ter manual, edital, tudo bem? E no edital tem a bibliografia. Aí o que a gente, professor, tem que fazer? Ir olhar o livro que está na bibliografia do vestibular. Eu queria saber se tem dúvida pelo seguinte, tá? Isso aqui está colocado em ordem crescente de incidência. O número 3 vai corresponder a 80% das questões. O número 2, que é o que eu vou te mostrar agora, corresponde a uns 20% e tal. Ou não, isso aqui é estatístico só, gente. Cai muito pouco. Cai muito pouco. Eu só quero que você entenda isso para a sua redação. Dúvida não? Ô Rubão, deixa eu só ver se eu não absorvi algo absurdo. Então, tipo, Fala. a oração subordinada substantiva, ela também é elemento de coesão lexical? Um tipo de substantiva. Qual substantiva? Essa, David. Aquela para a qual não existe o substantivo correspondente. Essa daqui não é elemento de coesão lexical. Por quê? Porque tem o substantivo. Então, na verdade, eu posso falar que aqui as duas são. Agora, como essa daqui está ocupando o lugar, essa exclusivamente é. Tá entendendo? Putz, repete, por favor, Rubão. Ó, qual das duas é instrumento de coesão lexical aqui, David? As duas. Tá? Agora, essa daqui, como não existe o substantivo, eu não posso falar que aqui o substantivo também é elemento de coesão lexical. Por quê? Porque não existe o substantivo. Então, deixa eu falar diferente. Substantivo é elemento de coesão lexical? Sim. Logo, oração substantiva também é elemento? Sim. Ponto. Beleza? Beleza? Tá. Gente, vou caminhar. Ô, Rubão, Opa! se tipo, na redação eu tiver a possibilidade de usar as duas Quem está frases, fazendo essa pergunta? é o Felipe. Gente, ouçam a resposta à pergunta do Felipe. Eu torço para ser a pergunta que eu estou esperando. Se não for a pergunta que eu estiver esperando, eu vou responder. Foda-se. Não vou responder a sua, eu vou responder a que eu espero. Fala, Felipe. Mas eu acho que vem pergunta importante pra cacete. Fala, Felipe. Tipo, se eu tiver, foi solicitada a sua participação ou foi solicitado que você participasse? Qual que é melhor eu usar? A de cima. Porque toda vez que for possível nominalizar uma oração subordinada, eu não estou falando isso agora, Felipe, porque eu tenho que falar de adjetivo e adverbial. A hora que eu falar das três, eu vou ensinar vocês a nominalizar as três de uma vez só. Então, toda vez que for possível
Gente, ouçam a pergunta do Felipe, a resposta. É uma das coisas importantes. Se não compreenderem totalmente, fiquem tranquilos, porque a hora que eu terminar de verbial, eu vou repetir isso. Porque isso que eu estou fazendo aqui, de transformar do simples o composto por simples, eu também vou fazer em adjetiva e também em adverbial. Tá, Felipe? Então, assim, gente, ouçam. A informação é importantíssima, tá bom? Eu ia deixar para dar para frente, dou agora e vou repetindo. Toda vez que for possível transformar o período composto num simples, deem preferência à nominalização. Porque torna a frase mais sintética, ó. Ó minha mão, ó. Uma das ideias da coesão é dizer muito com poucas palavras. Alguém sabe como é que chama tecnicamente aquilo que popularmente a gente fala que é encher linguiça? O cara tá falando e dizer pouco. Ser redundante? Não, redundante é... Fala? Prolixo. Prolixo. Prolixidade, gente, é o antônimo... Parei para você pensar, antônimo é o contrário, né? Prolixidade é o contrário de síntese. Um aluno prolixo, ele perde nota onde na redação? De cara, em coesão. Então, quanto mais sintética for a frase, menos prolixidade tem, portanto, mais coesa a frase é. Beleza de pergunta? Todo mundo entendeu, gente? Beleza? Então, quer ver, Felipe? Já vamos emendar com 2. Espera aí. Aí, vai. Isso aí é período simples ou composto? Era urgente a aprovação do diretor. Simples. Simples. Pensem no composto, mas não fale. Pensem. Existe um composto? Existe. Entre o simples e o composto, pelo que eu falei no número 1, a qual dos dois você tem que dar preferência? Ao simples. Sim ou não, gente? Só que aqui você não pode dar preferência ao simples. Por quê? Porque ele é ambíguo. Olha os dois sentidos aí, ó. Lembra que a gente discutiu isso ontem no plantão? Lembra a demissão do ministro? É igualzinho, ó. Aí, ó. Qual dessas frases é ambígua? Nenhuma. Então, Felipe, vamos lá. Que minha resposta não podia ser tão fácil, né? Se existir simples e composto, qual que é o ponto básico? Você vai dar preferência para o simples. Quando existirem os dois, você só não vai dar preferência para o simples se ele for ambíguo. Aí você põe o composto. Completei, viu, Felipe? Beleza? Tá bom, valeu, Rubão. Agora, gente, essa frase não é ambígua, ó. Essa frase aqui também não é ambígua. Essa frase é ambígua e nenhuma dessas duas é. Portanto, essa substantiva serviu para tirar uma ambiguidade ou para evitar uma ambiguidade. A gente está fechando o primeiro semestre e eu tenho discutido ambiguidade com vocês o semestre inteiro, quase, né? E você nunca me viu usar assim, ó. Vocês estão vendo a ambiguidade? Eu nunca usei o verbo ver, gente. E pode reparar, todas as vezes que vocês falam de ambiguidade, vocês querem ver. Quero ver ambiguidade, quero ver ambiguidade. Sabe por que essa frase aqui é ambígua? Porque diretor, eu vou falar, se não cai a ficha, você me avisa. Porque diretor pode ser adjunta de nominal ou complemento nominal. Quando ele é adjunta de nominal, ele é agente. Quando ele é complemento nominal, ele é paciente. E eu sempre falo a mesma coisa, gente. Se a frase é ambígua, tem que ter um termo com dupla função sintática. Portanto, ambiguidade não é questão pura de interpretação de texto. Ambiguidade é questão de papel semântico dos termos. Eu acho que agora, finalizando praticamente o primeiro semestre, a gente está 2 semanas do final do primeiro semestre, tem que ter caído a ficha para o aluno de que análise sintática sem papel semântico não é ter análise sintática
e não é se preparar para o vestibular. Não é. É se enganar. Puta, já é 1 hora. Caralho. Turma, tranquilo? Beleza? Ô, Então, olha o que eu Rubão, vou falar. Oi, fala. Desculpa. desculpa, aquela frase do Pelé, lembra de ontem? Tem a ver com isso também? Não, porque lá o período era Outra coisa. simples. O período era Tá. simples. A frase estava ambígua porque o período era simples, mas não tem a ver com isso. A ambiguidade lá, ô David, residia no trecho de seus filhos. Não residia na palavra orgulho. Lembra que eu te falei que orgulho é objeto Verdade. direto? Tá? Sim. Bom, turma, vamos lá agora, tá? De substantiva, a parte de funcionalidade, o que mais cai é a número 3. Eu arrisco dizer que é uma das 3 matérias durante o ano que eu garanto que vai cair. E o aluno que tem experiência vestibular sabe que eu não estou mentindo. Isso aqui é uma frase de memórias. É tranquilo para todo mundo que isso aqui é discurso direto? É tranquilo para todo mundo? Putz, Rubão, eu tenho problemas Não. com isso. Não, pra mim Tá não. tudo bem, David. Não, tá tudo bem. Então tá. É isso que eu queria saber. Eu só queria saber isso. Então, David, por enquanto você aceita o seguinte. Isso aqui é discurso direto. Tá? Eu vou passar isso aqui para o discurso indireto. Eu vou passar isso aqui para o discurso indireto. Marcela disse que não haveria mais. Marcela disse que não haveria mais. Marcela disse isto. Essa oração é subordinada substantiva. É isso que eu quero que a turma saiba. O que eu quero que você saiba? Que não existe, guarda essa frase, não existe discurso indireto sem oração subordinada substantiva. Não existe discurso indireto sem oração subordinada substantiva. Ô, turma, vocês que são novatos, se por um acaso vocês não acreditarem em mim, gente, eu não me incomodo que você faça o que eu vou falar, tá? Pelo contrário, eu te incentivo a fazer. Se você é novato e por um acaso desacredita do que eu estou falando, converse com os colegas veteranos e pergunte qual é a chance disso aqui cair no vestibular. Pergunte qual é a chance. Que eles vão te responder que é certeza. Então, ouve o que eu estou falando. E vocês vão entender por que eu não atendi totalmente o David agora. Não existe discurso indireto sem oração subordinada substantiva. Só não me faz a volta porque não é verdadeira, hein? Não me faz a volta porque não é verdadeira. Olha para cá. Se tem oração subordinada substantiva, logo tem discurso indireto. Não é verdade. Não é verdade. A volta não é verdadeira. Agora, fui fazer vestibular. O cara falou o seguinte: assinar a alternativa onde tem discurso indireto. O que ele pediu na hora para eu achar? Onde tem oração substantiva. Onde não tiver substantiva não é resposta. Onde tiver substantiva pode ser resposta. Aí você vai ver uma coisa. Só espera um pouquinho, gente. Tá aparecendo isso aqui em verde? Tá aparecendo? Sim. Tá. Então, quem não aprendeu discurso direto, relaxa. É a matéria que eu vou explicar na sequência. Relaxa. Agora, vocês estão... Deixa eu voltar. Por isso que eu não me preocupei muito com o David. Voltou para o slide em branco? Sim. Beleza. Então, moçada, relaxa. Vai cair transformação de discurso no vestibular. Vai cair. A turma sabe muito bem disso. E o que eu quero primeiro? Que você saiba, por enquanto só isso. Não existe discurso indireto sem oração subordinada substantiva. Guardaram essa informação? Só precisa guardar isso por enquanto. A aula de discurso está na sequência. Fechou? Eu quero que você olhe para essas 6 frases. 6 não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu quero que você me fale qual delas é substantiva. Ó, gente. Um verbo, 2 verbos. Todas têm um verbo, 2 verbos. Eu quero que você me fale qual delas é substantiva. É isso só. Mais nada. Todos. Como é que você sabe, Matheus?
Ah, pra trocar tudo por tudo depois eu sabia. Todas elas são perguntáveis por isto. Opa, peraí. Apertei alguma coisa sem querer aqui. Agora, gente, vou voltar ao slide. Vocês estavam vendo todas as substantivas até agora introduzidas por quais palavras? Por qual palavra? Pelo que? É só a palavra que? Não é só a palavra que. Tem aluno que aprendeu que toda vez que tiver quando, é adverbial temporal. Ó que cagada! Quando é sempre ideia de tempo, Rubão. Sinto muito. Com calma. Presta atenção. Como que eu reconheço oração substantiva? Agora, gente, vê o que eu vou falar. Como que eu reconheço oração substantiva? Voltei lá para o comecinho da aula. Como que eu reconheço oração substantiva? Independente da palavra que estiver introduzindo. Eu troco por isto. Agora, não há dúvida de que as palavras que e se são mais importantes. Caminha comigo até é a última coisa. Tá vendo que isso aqui é um apêndice? Ele disse que não sabia que o governo seria tão ruim. Ele disse que não sabia isto. Sim ou não? Ele disse que não sabia se o governo seria tão ruim. Ele disse que não sabia isto. Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Peraí. Ó, deixa eu fazer uma coisa que você não pode ter percebido. Você pode não ter percebido. Um verbo. Certo, gente? Um verbo. 2 verbos. 3 verbos. Ô, Rubão, você tá circulando algo, ou grifando? Não, tá eu só tô aparecendo nada. apontando, ó. Não tá aparecendo o mouse? Não tá Eu não aparecendo. tô vendo. Ah, não, tá, desculpa. Apareceu agora? Ah, agora sim. Tá. Um verbo. 2 verbos. 3 verbos. Quantas orações eu tenho aqui, portanto? 3. Certo? Fica vendo, gente. Ele disse que não sabia. Ele disse isto. É uma substantiva. Aí estava escrito assim. Que não sabia. Que não sabia. Bororó. Não sabia isto. Ô, caraca. Isto. Eu vou descer. Tá vendo? Quantas substantivas você tem aqui? 2. Uma dentro da outra. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Você está vendo que as duas aqui estão introduzidas pelo quê, ó? Ele disse isto. Mas essa está introduzida pelo quê e essa está introduzida pelo C. Então a diferença está aqui, ó. Peraí. Quem que até aqui tem dúvida? Gente, eu estou vendo que o chat está piscando, mas como eu sempre falo, eu não consigo ver o chat, viu? Se for dúvida, por favor, me avisa. É o Alfredo causando, como sempre. Tá, então tá bom. Então tá. Ô, Rubão, eu te mandei uma Oi. mensagem, só acho que você não vai ver. Era pra depois, no final, você voltar na outra tela pra mim printar. Tá bom. Até depois. Eu printei, depois eu mando no grupo. Gente, desculpa. Eu não sei nem quem tá perguntando, tá? Desculpa, porque eu não reconheço as vozes às vezes, tá? Mas, Rê, você consegue resolver, ajudar a pessoa? Eu acho que eu tenho print, mas eu não sei Não, quem tá bom. tá falando, né? Quem que é? Quem que é que tá falando, por favor? É que- Tá, ô Jennifer, se não for o que a Renata postar, você me avisa, tá? Tá bom. Bom, Obrigada. gente, Pera, fala. o Samuel falou que não viu que era o 3 do item 4. O quê? Ele falou que não viu que era o 3 do item 4. Tá escrito isso. O 3 no item 4? Peraí, deixa eu voltar acho que é o então. anterior. Isso aqui, Samuel? Ah, agora Isso foi, aqui? Samuel. Agora você... Era esse que eu queria também. Ah, então tá bom. Então sapeca aí, gente. Não apareceu pra vocês? Apareceu, né? Ah, não, apareceu. Apareceu. Eu tirei. Ah, tá. Tá bom. E isso tá no slide do AVA, tá? Isso aqui tá no slide do AVA, tá bom? Quem quiser tá lá. Em PDF, vocês podem salvar, tá com o nome direitinho. Vocês podem salvar o curso inteiro. Tudo bem, gente? Caminhando então. Peraí. Ó. Então, a discussão tá no que e no C. A palavra que introduz certeza,
a palavra se introduz dúvida. Acho que é muito natural. Eu não sabia que isso ia acontecer, eu não sabia se isso ia acontecer. Até tá tranquilo? Presta bem atenção, gente. E como é que chamam as duas palavras? Conjunção integrante. Com calma. Vai devagar. Olha para cá. Eu não sabia. Oh, caramba. Eu não sabia. Vai devagar. Se isso. Vai ser difícil pra caralho, hein? Eu não sabia se isso ia acontecer. Vai comigo. Eu não sabia isto. Logo, esse se é conjunção integrante. Certo? Certo? Começa comigo. Bom, veio uma dúvida bem idiota. Por que não poderia ser eu não sabia disto? Com D. Com preposição. Isso é sabido, David. Isso é sabido. Voz passiva. Objeto direto. Eu falo, meu amigo, pense em voz passiva. Agora, gente, sabia-se que isso ia acontecer? Sabia-se que isso ia acontecer? Sabia-se isto? O que é conjunção integrante? Certo? Quem tem dúvida? Eu quero o nome do C. Seria PA? PA. Quantos nomes de C vocês tinham aprendido até agora, David? Quantos nomes? 5 ou 6? Seis. Seis, estavam faltando 2. O sétimo está aqui, conjunção integrante. Está faltando mais um. Existem 8 Cs na língua portuguesa. Rubão, mas por que você não explicou esse? Porque eu precisava do período composto. Então, aquela aula que eu dei de vozes verbais e funções da palavra ser, turma, concentra, que eu estou terminando a aula. Eu nem vou começar outro assunto, tá? Eu estou terminando a aula, eu vou liberar antes. Tá? Aquela aula que eu te dei de nomes da palavra ser, tinha ficado faltando 2. Pô, irmão, você nem avisou? Para que eu vou avisar para ficar te deixando complicado a cabeça? A turma tá entendendo? Quem tem dúvida? Então, cuidado agora. Esse CPA. Presta atenção. Caso se faça... Presta atenção, hein, gente? Isso... Caso se faça isso, eu quero o nome desse C. Olha, só um pouquinho. PA. Você tá vendo que eu já estou pulando uma passagem? Isso aqui pode ser uma substantiva, hein? Pera aí. Caso se faça que o brasileiro mude... Pera aí, gente. Caso se faça que o brasileiro... O que é conjunção integrante, certo? O C é PA, certo? Bom, pera. Como que ficaria a passiva da frase anterior? Porque eu pensei que não era PA. Caso que o brasileiro mude seja feito... Aqui, David. Que o brasileiro mude seja feito... Peraí, David. Deixa eu fazer aqui que é mais fácil. Caso se faz isso, caso, fica mais fácil assim, ó. Isso seja feito. Dá pra, enxerga mais fácil agora? Sim. Pronto. Até aí tudo bem, gente? Agora o que eu quero? Eu quero que você substitua a palavra caso por uma outra que mantém o sentido da frase. Você entendeu? Eu quero que você substitua a palavra caso por outra aqui embaixo e mantenha o sentido da frase. Por favor. Peraí, Rubão, em qual das duas frases você está mencionando? Posso substituir? Peraí. Tá vendo essa frase aqui? Tá vendo essa? Eu quero que vocês mantenham o trecho. Se faça isso,
Troque a palavra caso pela palavra ser e deixe com o mesmo sentido da outra. O C. Espera aí. Exatamente. Essa frase está certinha, 2 Cs. Se você faça isso, só que aí você vai ter que trocar o faça por fizer. Se você fizer isso... Qual que é o detalhe, gente? Esse C é PA. A turma está indo comigo? O primeiro C, vou colocar assim, ó. O segundo é PA. O primeiro C não está dando a ideia de condição? Sim ou não? Logo, é uma conjunção condicional. Então aí, espera só um pouquinho. Então aí, os 8 nomes de palavra C que vocês precisam saber. Aqueles 6 que eu tinha explicado e esses 2 a mais aqui, ó. Estão vendo, gente? Ó, aqueles 6 que eu tinha explicado e mais esses 2. Eu vou fazer o seguinte, tenham calma. Eu vou deixar isso aqui, peraí. É que eu quero fazer uma coisa. Opa. Vou tirar isso aqui, tá? Ei, Rubão, você não vai pagar não, né? Não, eu só vou tirar isso, David. Só vou tirar isso. Porque eu quero deixar aqui. Agora, o que eu quero que vocês saibam? Deixa aí. Ó, eu quero terminar agora a minha aula assim, ó. Classificações da palavra C. Vocês aprenderam. Eu vou abreviar, tá, gente? 1, PA. 2, índice de indeterminação do sujeito. 3, pronome reflexivo. 4, pronome recíproco. Opa, pronome recíproco. Deixa eu só dar espaço aqui, né? Aqui é pronome, tá? Pronome recíproco. Pronome recíproco. 5, partícula integrante do verbo. Integrante. Partícula integrante. 6, partícula expletiva. Isso a gente já tinha visto. 7, você aprendeu hoje. Conjunção integrante. Olha para cá. Sempre introduz uma substantiva. 8, conjunção condicional. Ô, gente, eu vou tirar aqui, vocês vão tirar print quem quiser, depois eu vou voltar. Então tá aqui, ó. Com essa aula de hoje, ó, tá escrito errado, mas tudo bem, tá? Com essa aula de hoje, eu fechei a aula de palavra C. Só hoje eu fechei a aula de palavra C. E existem frases assim, ó. Se você fizer, ó. Existem frases assim. Se você fizer, um C vai ser apassivador e outro condicional. Eu preciso apagar isso para voltar. Posso apagar? Não, pera, Rubão. Fala. Nessa frase, se você fizer, não dá, tipo, na oralidade, não dá, tipo, um sentido de você, sabe? Não. Se você fizer... o vestibular é escrito, né, David? Não é cacofonia. Não é cacofonia. Até aí, tudo bem? Vou apagar, gente. Rubão, Posso apagar? Oi. é melhor, tipo, eu tava pensando e esse se fizer pode ser se for feito? Pode, você pôs na passiva analítica. Você pôs na passiva analítica. Tá certinho. Se for feito isso... Agora, o que eu não posso, Samuel? Eu não posso deixar de falar isso aqui porque vocês acham que tá errado. Ah, justo. Essa eu tinha frase- essa dúvida mocota. Essa frase, se for feita, tá na passiva analítica. A frase, se fizer, tá na passiva sintética. Essa frase da redação aqui cria uma baita de uma boa impressão. Por quê? Porque o corretor fala, porra, é aluno que sabe ler, caralho. Justo. Isso chama argumento de competência linguística. Tem nome. Até aí, tudo bem? Sim. Agora, gente, vou apagar. O que vocês não podem achar? Vai sumir tudo isso. O que vocês não podem achar? Conjunção integrante
É só a palavra ser e a palavra que. Vou voltar tudo. Peraí. Vou voltar tudo. Era para estar voltando. Tá me ignorando. Ó. Aqui. Essas palavras não são conjunção integrante, hein? Então, ó. Tem conjunção integrante? A oração é substantivo? Verdadeiro. A volta é verdadeira? Não é verdadeira. Toda vez que tiver conjunção integrante, tem oração substantiva? Sim. Toda vez que tiver substantiva, tem integrante? Não, senhor. Das palavras introdutórias e substantivas, certo? Quais são as únicas conjunções integrantes? Que e C. Eu vou só avisar. Teve aluno que aprendeu errado o pronome onde, ó. Teve aluno que aprendeu um dos pronomes ondes, não aprendeu o pronome onde quando introduz substantiva. Então tem coisa para te falar também, hein? Porque o onde não recupera sempre lugar concreto. Aqui ele não está recuperando nada, ó. Ele não é anafórico de nada. Então quem aprendeu isso aprendeu coisa errada. Ô turma, ó, como vocês podem ver, a aula era isso. Peraí, aguenta a mão. Eu tinha programado já para começar isso aqui, que é a apostila 3. Eu achei que ia começar a apostila 3, não vou começar. A gente começa a apostila 3, então, na segunda-feira. Fechou? Tem dúvida de substantiva? Os arquivos de tipos de discurso já estão no AVA. Tanto os slides que eu vou apresentar, quanto para anotar. Então, segunda-feira, a gente começa direto por isso. Combinado? Combinado. Eu tô a partir das 2, então, eu estou liberando o arquivo com o simulado. Aí se programem para fazer e até domingo. Beleza, gente? Tem Beleza, alguma Rubão. dúvida, pessoal? Posso parar?